Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos louvar a Deus por mais um dia de escola bíblica semanal. E nós já estaremos em alguns instantes dando início a mais uma lição que eu tenho certeza que será muito abençoada. A paz do Senhor para todos que já estão chegando, todos aqueles que já estão compartilhando a lição de hoje. Que Deus em Cristo vos abençoe. E nós estaremos a partir desse momento iniciando aqui o tema da lição de número 7, que diz o seguinte: a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Pergunta, né? Texto áureo e verdade prática com o nosso irmão Evandro Costa. Seja muito bem-vindo mais uma vez, irmão Evandro. Saúde os nossos irmãos e em seguida aí faça a leitura do texto áureo e da verdade prática, que em seguida nós estaremos lendo a leitura bíblica em classe no capítulo 8 de Jó. Glória a Deus. Meus queridos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo vos abençoe e que nesta tarde nós possamos, em nome de Jesus, interagir um com o outro. Comente aí nos nossos comentários para que nós possamos, em nome de Jesus, ser edificado por intermédio da palavra de Deus. Texto áureo vai nos dizer o seguinte: na sua revista possa ser que esteja Jó capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, mas a leitura correta se encontra no capítulo 8, versículo de número 4, que diz o seguinte: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Verdade prática nos diz o seguinte: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a nossa verdade prática, seguida aí anteriormente do texto áureo da nossa lição de hoje, na lição de número 7, que tem por tema a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? A leitura bíblica, meus queridos irmãos, que é feita em classe, sempre que nós iniciamos as nossas lições, está no livro de Jó, capítulo 8, versículo de 1 a 4, Jó, capítulo de número 18, versículos de 1 a 4, e Jó, capítulo 25, versículos de 1 a 6, significando assim que Bildade falou por pelo menos 3 vezes durante o livro de Jó, expressando assim a sua teologia. Então, o texto do capítulo 8, versículo 1 a 4 diz o seguinte: então respondeu Bildade o suíta e disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Capítulo 18, versículos de 1 a 4. Então respondeu Bildade o suíta e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos, porque somos tratados como animais e como imundo aos vossos olhos. Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Jó, capítulo 25, versículo de número 1 até o versículo de número 6. Então respondeu Bildade o suíta e disse: com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas alturas, porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Então, essas foram as palavras de Bildade se dirigindo aí ao patriarca Jó. Lembrando que nós não temos tanta informação a respeito desse homem, né? O contexto histórico a respeito de Bildade não nos traz muita informação. Possivelmente, como alega cada introdução de seus textos, ele era um suíta, né? Possivelmente dos tempos de Abraão, e possivelmente seja muito próximo da família de Jó, pela forma que ele se dirigia ao patriarca.
Então, essas são algumas informações importantes que pode dar um norte aí ao professor e ao aluno que deseja entender aí a lição de número 7. Glória a Deus. E nesta lição, meus amados irmãos, nós vamos ver Bildade sendo a segunda pessoa que está ali para tirar suas conclusões em cima daquilo a qual Jó estava passando. Lembrando a você que na lição passada, ou na lição de número 6, nós aprendemos a questão de Elifaz e o seu posicionamento que diz só os pecadores sofrem. E nesta lição nós vamos estar aprendendo acerca de Bildade com o seu posicionamento, se há sofrimento, há pecado oculto. Então nessa lição nós vamos estar aprendendo e vamos ver a contraposição que Bildade faz do caráter de Deus contra o pecado humano. Então, que nesta lição nós possamos, em nome de Jesus, estar aprendendo acerca dessas contraposições acerca a qual Bildade vai estar expressando. Glória a Deus. E aí, se nós observarmos na introdução, no início da nossa lição de hoje, nós descobriremos que é muito claro o primeiro passo da teologia de Bildade. Isso é muito importante, irmãos, porque, de certa forma, assim como nós vimos na teologia de Elifaz, que foi o primeiro amigo de Jó que se pronunciou depois que Jó quebrou o silêncio, Bildade também um pouco mais agressivo, não tanto quanto o próximo amigo que vai vir, mas também de forma agressiva, ele vai expressar algumas coisas que supostamente existiam, mas que na verdade não eram reais a respeito do caráter de Jó. É importante nós destacarmos que, de início, Bildade tem até uma certa coerência naquilo que ele está alegando, porque ele está deixando claro que se Deus é santo e justo, ele não compactua com o pecado. Então ele tem toda a razão quando ele tenta expressar a Deus de forma perfeita, enaltecendo o nome de Deus e minimizando a pessoa humana. O que não nos é coerente nesse contexto é que aquilo que Bildade está expressando não se aplica à vida de Jó, né? Definindo assim que não é regra, não é em todos os casos que isso é uma realidade. Que Deus é santo e que Deus é justo, disso nós não temos dúvida nenhuma. Mas que o sofrimento ele é decorrente de uma vida pecaminosa, nós já não podemos alegar isso categoricamente, porque em determinados casos pode ser que seja uma realidade. Todavia, em outros casos, como o caso específico de Jó que nós estamos estudando, isso pode não parecer algo muito coerente. Na verdade, isso nem de fato era verdade. Então, é importante nós destacarmos aqui na nossa introdução que o pecado de Bildade aqui acontece no momento que ele vai lançar a sua defesa a favor de Deus, como se Deus, de certa forma, precisasse de alguém que o defendesse, né? Baseado nas tradições também dos seus antepassados, como ele faz o temanita da lição passada, ele também tinha aí as suas vertentes, né? Ele também tinha aí os seus preceitos religiosos que ele fazia questão de observar. E é na hora que ele tenta lançar esses preceitos sobre a vida de Jó que ele se equivoca, e quanto mais ele tentava explicar, mais frustrado Jó se sentia e mais problemas eram trazidos para esse cenário de sofrimento que nós encontramos aí em todo o livro de Jó que nós estamos estudando. Glória a Deus, né, meus queridos? Nós vemos nesta lição a qual Bildade se posiciona a respeito das coisas que aconteceram com Jó. Lembrando a você, meus queridos, que eles passaram 7 dias juntamente com Jó. Mas é um dia interessante, irmãos, é que quando esses 7 dias se passam, devia esses homens que estavam ao lado de Jó falarem coisas para edificar a vida de Jó. Infelizmente, esses homens, irmãos, falavam coisas que era algo severo na vida de Jó. Ou seja, falava algo que Jó não estava passando.
apontava aquilo a qual Jó não estava realmente passando pelaquela situação. Ou seja, seus amigos falavam acerca de dizer que Jó realmente tinha um pecado de estimação. Ou seja, Bildade estava querendo mostrar isso para Jó. Que se Jó estava sofrendo é porque Jó tinha algum pecado de estimação. Ou seja, algum pecado escondido. É por isso que estava sofrendo por aquela situação. O que é engraçado, irmãos, é que se nós observarmos esse conselheiro amigo de Jó, chamado Bildade, parafraseando com a realidade de hoje, irmão Evandro, nós encontraremos uma semelhança muito grande com alguns cristãos da atualidade, né? Com algumas pessoas que tiram conclusões precipitadas de determinados acontecimentos da vida, né? Sempre vai existir aquele crente que vai tentar alegar com intrepidez, né, com atrevimento, uma espécie de certeza a respeito da vida de outras pessoas. Veja que quando ele coloca aqui uma de suas causas, a gente vê que é algo bizarro que ele coloca, porque Deus aqui já testificava a respeito de Jó, né? Deus aqui já falava a respeito de Jó. Então, é inevitável a gente olhar para esse ponto. E aí a gente precisa entender, irmão, que o conselho ele dado no momento errado e de forma errada, ao invés de ele ajudar, ele faz prejudicar o ouvinte, a pessoa que está ouvindo. E aí você pode encontrar aí em Jó capítulo 19, versículo de número 1 e 2, o que ele deixa bem claro. Veja o que diz Jó capítulo 19, versículo de número 1 e versículo de número 2. Então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já, na realidade uma pergunta, né? Versículo 2. Versículo 1 e 2. Então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Veja que as palavras de Bildade nesse contexto, né, dos amigos de Jó, na realidade estavam servindo de malefício para a alma de Jó. Jó, quanto mais escutava aquelas coisas, mais ele se sentia mal, porque Jó tinha consciência de que ele não era um culpado daquilo que estava acontecendo, como seus amigos queriam expressar. E aí, eu queria fazer valer aqui o título da nossa lição e perguntar para você que está nos assistindo, para você que está participando, lembrando que você pode participar ao vivo conosco, através de seus comentários, você pode dar aí a sua opinião. E aí o tema da nossa lição, irmão Evandro, nossos ouvintes, diz o seguinte: se há sofrimento, há pecado oculto? Será que todo mundo que sofre tem como decorrência desse sofrimento algum pecado que esteja escondendo? Será que não é muito arriscado, irmãos, nós tentarmos justificar essa tese, né? Essa base teológica de Bildade? Será que não é muito perigoso nós acharmos que todas as pessoas que estão sofrendo é porque estão escondendo certo tipo de pecado? E outra pergunta: será que nós, enquanto sofremos ou estávamos sofrendo, já que eu acredito que todos nós que estamos aqui, vocês que estão nos assistindo, todos nós já passamos por algum tipo de sofrimento, será que todas as vezes que nós sofremos é porque nós estávamos escondendo algum pecado, estávamos ocultando algum pecado? Será que Bildade, nesse contexto, nunca tinha sofrido? E se tinha sofrido, será que ele tinha essa mesma consciência de que o seu sofrimento era reflexo de algum pecado que ele estava escondendo? Ou nós temos muita facilidade de identificar o pecado apenas quando o sofrimento é do outro? Ou nós só temos facilidade de apontar como pecado ou consequência de algum pecado quando o sofrimento é na vida do outro e não respectivamente na nossa? Fica aí a nossa reflexão para você ir meditando, e se quiser comentar aí, nós vamos estar lendo aqui o seu comentário para lhe introduzir também aqui como participante na nossa lição de hoje. Nós como ser humano, Diácono Cláudio, eu já vou aqui deixar aqui a minha expressão, né? Me expressar aqui. Nós como ser humano, eu me incluo dentro do contexto, às vezes para nós é mais fácil criticar o pecado do outro, né?
realmente quando há pecado. Agora, quando não há pecado, fica difícil aquela pessoa suportar aquela severa agressão, né? Ou seja, reconhecer aquilo que ela não fez. No caso de Jó é isso, irmãos. É porque Bildade, ele se coloca contra Jó, dizendo que Jó tinha cometido algo para estar sofrendo. Isso é uma das coisas que nós devemos atentarmos para dentro da lição, é que quando Jó se expressa no capítulo 19, irmãos, Jó ele está falando algo interessante. Será se eu vou me enfadar ou entristecer a minha alma com palavras? Porque as palavras dos amigos de Jó eram para ser palavras que edificassem, que ajudassem, não palavras, irmão, para defamar. E é difícil nós encontrarmos, infelizmente, no nosso meio, nos dias de hoje, pessoas que edifiquem vidas de pessoas que estejam realmente com joelhos desfalecentes, né? E pessoas que estão passando dificuldade, assim como diz no texto de Jó, que Jó ajudava muito essas pessoas, né? Exatamente. E aí, a teologia de Jó, ela tem como base, irmãos, ela é classificada, pelo menos segundo o nosso autor aí no primeiro ponto, que diz o seguinte: o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus tem dois pontos aí. Primeiro, Deus é justo e reto. Isso é uma realidade da teologia de Elifaz, né? Porque ele faz aí algumas assimilações, né? Ele assimila algumas coisas, mas ele também classifica aí a sua teologia em pelo menos duas esferas, segundo o nosso autor. Ele deixa claro que essas duas esferas são divididas entre os bons e os maus. E aí aqui acontece algo que eu acho gravíssimo, irmãos, que eu acho até, de certa forma, insuportável para Jó. Eu acho que era isso que mexia com o interior de Jó. E isso é o que nós lemos aqui no nosso texto áureo, que está descrito em Jó, capítulo 8, versículo 4, quando Bildade, apeladoramente, né, de modo apelativo, eu acho que aqui é o nível mais baixo da apelação de Bildade, ele mexe num ponto aqui que nem tem coerência, nem tem base nenhuma, mas que com certeza ofende muito ao homem de Uz, né, ao patriarca Jó. E aí, o que ele diz aí em Jó capítulo 8, versículo de número 4, na leitura do nosso texto áureo? Se você quiser ler aí na leitura bíblica em classe, tá bem aí no último versículo de número 4. Olha o que ele diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Olha o que Bildade está alegando: Jó, teus filhos fizeram alguma coisa, teus filhos eram pecadores que desagradavam a Deus com suas condutas. E aí, irmãos, a gente observa com muito carinho, né, esse ponto, e a gente sabe que, nesse sentido, irmão, Jó tinha todo o direito de se sentir mal com essa expressão. Olha que Jó, como diz o próprio livro de Jó, logo no início, Jó levantava pela madrugada, sacrificava pelos seus filhos, fazia o possível e impossível para manter seus filhos numa conduta em que apontasse para o caráter que Jó tinha, ensinando a sua família como proceder diante de Deus, com medo dos seus filhos pecarem de antemão contra Deus. Ele faz todo esse tipo de procedimento, e de repente, agora em meio a tudo isso, aparece um cidadão para dizer para Jó que o que está acontecendo também tem por culpa o pecado dos filhos de Jó. E eu acho que isso é inadmissível, irmãos. Deus já tinha testificado a respeito desse homem. Deus já tinha falado sobre o caráter íntegro desse homem. Então, não cabe nesse contexto, como desculpa, Bildade justificar que o que estava acontecendo era porque os filhos de Jó estavam cometendo qualquer tipo de pecado. E aí, a gente sabe que o que está aqui no ponto de número 1 tem coerência. O pecado, em contraste com o caráter justo e santo de Deus, ele precisa ser revelado, mas isso é quando existe pecado.
né? Aqui é um problema completamente diferente. Aqui, como diz o autor no primeiro ponto, a gente sabe que Jó está falando de um Deus que é justo e que é reto, e ele não tem o que esconder em relação aos seus filhos. Isso chama a minha atenção, sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que, infelizmente, para conseguir êxito, o respaldo nas palavras que diz, às vezes precisa jogar abaixo dessa forma, né? Não encontra problemas no caráter de Jó e tenta justificar que os seus filhos estavam vivendo aí em práticas pecaminosas. Isso é um grave problema. Eu queria ler um texto, irmão, que o nosso irmão Diácono Cláudio falou acerca de pecado, né? Ou seja, que a Bildade estava acusando os filhos de Jó que estavam em pecado, por isso Deus entregou as suas próprias transgressões. Eu queria ler aqui em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, irmãos, que vai dizer o seguinte: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Só a parte A. E o interessante, irmãos, é que às vezes nós encontramos dentro do livro de Jó o homem querendo entender Deus, irmãos. Observe que no primeiro ponto vai dizer o seguinte: Deus é justo e reto. Nós entendemos isso, que Deus é justo e reto. Ou seja, os atributos de Deus, ele é justo e também justiça e também é amor. É impossível nós negarmos esses atributos de Deus, irmãos. Só que quando passamos a ler aqui a expressão de Bildade se expressando, irmãos, nós vamos ver aqui Bildade se equivocando em algumas coisas. Ele não se equivocou em dizer que Deus é justo e reto, mas ele se equivocou, irmão, quando ele vai falar acerca, dizendo que Jó, infelizmente, estava em pecado. Ou se Jó estava escondendo algum pecado. E a gente vemos isso, irmãos, nas primeiras lições a qual nós trabalhamos, que nós vemos que realmente, Cláudio citou aqui, que Jó se levantava de madrugada, fazia um papel de um sacerdote. Irmão, um sacerdote, primeiro ele purificava a si mesmo. E depois ele purificava as pessoas por intermédio do sacrifício. Então nós vemos aqui, irmãos, Bildade se equivocando nas suas palavras. E é algo aqui que nós possamos entender de interessante, tirar de proveito para nossas vidas, é que nós não devemos, irmãos, querer, como é que eu posso explicar? Querer explicar Deus através da vida de outra pessoa, irmão. Não faça isso, pelo amor de Deus, porque Isaías 55, versículo 9 vai dizer que os caminhos deles são mais altos que os nossos e os pensamentos deles são diferentes dos nossos. Então, assim, cuidado para que você não possa querer explicar Deus, irmãos. Porque Paulo, lá em Romanos, quando ele vai falar, irmãos, eu acho tão interessante isso, o cântico de Paulo lá em Romanos, ele vai dizer, ó profundidade das riquezas. Irmãos, Paulo, quando ele começa a tratar isso, irmãos, Paulo querendo dizer que ninguém entendia Deus. Exatamente. E aí a gente, nesse segundo ponto, nesse segundo tópico aqui do segundo ponto, a gente descobre isso de modo muito claro, né? Que é um problema tentar compreender Deus numa visão simplista, né? Às vezes as pessoas acham que conseguem entender Deus do modo mais simples possível que existe. Deus, irmãos, não se dá a conhecer por totalmente. Não, irmão, você está falando besteira, eu posso conhecer a Deus. Não, querido, Deus, ele derrama uma porção limitada acerca do conhecimento do homem a respeito de quem Deus é. Deus jamais vai se revelar como um todo para ser humano nenhum, porque ele é Deus, irmãos. Olhar para Deus de modo simplista vai acontecer, ou vai nos levar a acontecer o que aconteceu aqui, segundo é exposto aqui, irmãos, no segundo tópico do primeiro ponto, uma compreensão limitada da natureza de Deus, ou seja, as pessoas, elas precisam entender que Deus não é só isso que a gente está vendo. Deus é muito mais do que isso que nós temos visto. E o que temos visto não é o todo de Deus, irmão. Não adianta a gente acreditar que nós conhecemos tudo a respeito de Deus. Deus, na realidade, nós não conhecemos nada a respeito de Deus, porque falar sobre Deus é falar sobre algo eterno. Algo eterno não tem começo nem fim, irmão.
Nós não conhecemos nem uma parte Ou seja, do que Deus é. a criatura tentando explicar o Criador. Nunca ela vai conseguir fazer isso. Ela nunca vai compreender, ela nunca vai conseguir explicar. E aí, mas por que você está dizendo isso? Porque o erro de Bildade é tentar explicar o que Deus está fazendo nesse contexto em relação à vida de Jó. Esse é o problema maior da vida desse homem. Ele tem uma compreensão fechada, limitada sobre quem é Deus. E aí, como é que ele vai justificar isso? Você vai encontrar isso aí em Jó capítulo 8, versículos 5 e 6, quando ele diz: mas se tu de madrugada buscar a Deus, ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Logo, o autor vai dizer, o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. E aí nós vamos ver um pouquinho mais disso no ponto 2, sobre a questão da moralidade, né? E a questão da meritocracia, né? De achar que o homem consegue as coisas diante de Deus por mérito próprio. A visão de Bildade, aí eu queria chamar você para dentro desse ponto, para nós refletirmos um pouco sobre ele, porque isso é uma deficiência muito grande na teologia até os dias de hoje, de algumas pessoas. Algumas pessoas até hoje acreditam nisso. O que é que Bildade está dizendo? Não, Jó, faz o seguinte, cara, tu tá com um problema seríssimo, mas se tu fizer assim, assim, se tu fizer assado e assado, né, como ele vai dizer aí no capítulo 8, versículos 5 e 6, se tu buscar Deus de madrugada, né, e aí eu me lembro de algumas vigílias, né, que algumas pessoas fazem. Não, irmão, nós temos que orar de madrugada, porque de madrugada Deus tem menos pessoas buscando a Deus, é mais vago e Deus responde mais rápido. Pelo amor de Deus, irmão. Isso é uma visão simplista, isso é um contexto de Bildade, isso é muito parecido com Bildade. Achar que é por mérito humano, o autor ele pontua isso perfeitamente aqui. É o homem achando que o foco aqui não é a graça de Deus, mas sim o mérito humano. É achar que Deus faz as coisas porque você faz determinadas... Não, se tu orar, Deus responde. Não, se você orar, Deus vai responder. Se você pedir, Deus vai fazer. Por que ele vai fazer? Porque você pediu. Não, irmão. Não é porque eu pedi, não é porque você orou, é porque ele é bom. É porque ele ama. É porque ele tem prazer em fazer. Não é porque eu botei Deus na parede. Bote Deus na parede. Coloque Deus na parede que ele vai ter que fazer. Não faz, irmão. Por que Deus não faz? Porque não é por mérito humano. Mas, Senhor, o que Bildade está ensinando para Jó? Se tu for reto, se tu for justo, Deus, ele vai aparecer para ti aqui e vai resolver esse negócio. Então quer dizer que Deus só aparece para alguém se esse alguém for justo, se esse alguém for perfeito, se esse alguém for santo. Rasguemos o livro de Atos dos Apóstolos, em que Cristo se manifesta diante de Paulo, um homem completamente devasso, pecador, né? Devasso no bom sentido da palavra, em relação à religiosidade. Paulo, um religioso, alguém que perseguia a igreja, que afligia os crentes, consegue contemplar, resplandecendo na sua frente o próprio Cristo glorificado. Então, essa ideia de que Deus tem uma regra, isso não existe, irmão. Deus não trabalha com regras. Não, Deus só responde se orar 7 meses, se orar 7 dias de campanha. Tem que ser 7, irmão Evandro, porque se não for 7, Deus não faz. Quem foi que disse? Isso não existe, irmão. Isso é uma visão simplista a respeito de quem é Deus. Deus faz quando a gente ora e diz: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor faz. Não é porque eu estou pedindo, é porque tu é bom e já estava nos teus planos fazer.
A gente não pode diminuir Deus em detrimento do homem. O que Bildade está deixando claro aqui é que o Todo-Poderoso, ele está de alguma forma restrito ao que o homem pensa. Isso é um problema da nossa teologia. E aí, para alguém que já estudou antropologia, descobre que na antropologia é estudado o homem ali no centro. E algumas pessoas têm feito aí alguns cultos antropocêntricos, homocêntricos, né? Como alguns gostam de pontuar. Alguns homens aí têm feito cultos aí em que o homem é o centro, que o espetáculo está no homem, que tudo ali está relacionado ao homem. Se você pedir, ele vai fazer do jeitinho que você pediu. E nós não vemos isso, irmão Evandro, na Escritura. Nós não encontramos isso na verdadeira teologia bíblica, né? A nossa irmã Terezinha está dizendo o seguinte, aqui na revista, interagindo com, eu acredito que seja com o professor, com o aluno, Deus é santo e justo. Eles não compactuam com o pecado oculto de uma pessoa, mas isso não se aplica a Jó e muitos dos irmãos, até porque cremos na justificação e na graça de Deus. Exatamente. O que é que ele tá tentando focar aí? Deus é santo e justo, sendo ele santo e justo, ele não compactua com o pecado. Agora eu digo como o diácono Lúcio Leal gosta de citar, tem um pouco de verdade nisso, mas não é tudo verdade. Isso não significa que Deus não olha para os pecadores, que Deus não ouve a pecadores. Não, mas está na Bíblia. Pois vamos ler o texto. Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, a esse ele ouve. Então o problema não é ser pecador, o problema é ser temente a ele. Não dá certo é quando o sujeito é pecador e não teme a Deus. Tem uma vida depravada, não tem temor de Deus e acha que Deus vai escutá-lo. Realmente esse tipo de pessoa Deus não escuta. Mas aqui dentro dessa teologia nós precisamos deixar claro que Deus é soberano, né? E que para com Deus não existe nenhuma limitação humana. Deus não consegue botar o homem na parede e dizer, ó, se tu fizer assim, Deus vai fazer assado. Se você colocar Deus na parede, Deus vai ter que ser obrigado a fazer como você está dizendo. Por que você está citando isso, irmão? Porque eu já vi determinado pastor ensinar isso. Irmãos, se Deus prometeu, ele tem que cumprir. Então, bote Deus na parede. Bote Deus na parede, segure ele assim e diga, o Senhor prometeu, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não para que nós o cobremos, mas para que ele faça valer a sua palavra. Quando é ele que promete, o homem não precisa cobrá-lo. Ele se responsabiliza pelo que ele fala, pelo que ele pensa e pelo que ele faz a respeito das nossas vidas. Irmãos, em cima disso que o nosso irmão Diácono Cláudio está falando, meritocracia, nós devemos entender, irmãos, que o mérito humano, eles não são mais equivalentes aos méritos de Deus, irmãos. Observe que a irmã Terezinha, ela postou algo interessante, e eu queria aqui citar alguns versículos. Lá em Romanos capítulo 5, irmão, vai dizer o seguinte, sendo, pois, justificado pela fé, não é mérito nosso, é de Deus. Exatamente. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer, irmãos, que nós somos salvos pela graça. Não é mérito nós, é de Deus. Exatamente. Lá tá... Se você... Anote aí essa referência aí. Efésios capítulo 2, versículo 8. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, onde é que está o mérito humano nesse negócio? Até a salvação não é mérito do homem. Não é porque o homem é bom, não é porque o homem faz boas obras, não vem das obras, para que ninguém... Sabe por que ele diz isso, irmão? É para que ninguém chegue lá no céu dizendo, mas Senhor... Lembra lá de Mateus 7? Teu nome eu expulsei demônio, fiz prodígio, fiz maravilha, fiz isso, ajudei tantos pobres, doei tudo o que eu tinha. Mas, filho, não é pelo que você fez, é por quem Deus é. E aí nós precisamos
dar ênfase a isso, irmãos. A graça de Deus é soberana. Então, lembre-se, em tudo que você for fazer, nada é por causa do que você fez ou porque você disse. Eu já citei aqui a questão do batismo com o Espírito Santo, né? Tem crente que diz assim: quer ser batizado com o Espírito Santo? Venha para cá, que eu vou orar e você vai ser batizado. Então quer dizer que o batismo com o Espírito Santo é um mérito humano. É porque eu vou orar que você vai ser batizado. Aí o que acontece muitas vezes? O cidadão ora e ninguém é batizado. Por quê? Porque não é de modo meritório. Não é pelo mérito humano, irmãos. É pela graça de Deus. Irmão, venha para cá que eu vou orar, mas se Deus não quiser batizar, Ele não batiza. Seja a vontade dele, né? Seja Ele. Agora, se Ele quiser, você vai voltar para o seu lugar cheio do Espírito Santo, porque Ele vai lhe batizar com o Espírito Santo. Isso. O Lúcio Leal coloca aqui: Bildade incorre numa visão comercial da religião, que é outra questão aí muito importante da gente parafrasear com o caráter desse homem chamado Bildade. A gente não pode permitir que o evangelho ele seja colocado a nível religioso, principalmente comercial, né? Não dá pra gente vender uma imagem de Deus baseado naquilo que a gente acredita ou que nós nos baseamos nos nossos antepassados, que era o caso de Elifaz, que era o caso de Bildade, que era o caso de Zofar, né? Eram homens que, infelizmente, estavam amparados, alicerçados, montados em cima de uma cultura religiosa que eles aprenderam e até esse momento eles ainda não tinham revisto os pontos da teologia que eles aprenderam. Creio eu que lá quando Deus vai orientar que eles voltem, se arrependam, né? Falem lá com Jó, talvez ali a teologia deles mudem, porque Deus vai dizer para eles: as palavras de vocês estavam tudo erradas. Aí talvez, nós não temos história para isso, mas talvez eles tenham caído na real e tenham pensado: ixi, realmente nossos pais não estavam com a verdade. Parece que a verdade realmente está em Deus e é em Deus que nós devemos nos apoiar. E é só nele que nós encontramos a verdade, porque em nós não há verdade, né? Exatamente. A gente precisa entender aquele princípio, né, de reflexo. Só tem uma coisa que Deus disse que Ele era, que nós também somos. Quando Ele diz: eu sou a luz. E Ele também diz: vocês também são luz. E aí eu gosto de comparar com o sol, né? O sol é uma luz própria. É uma estrela, né, que possui luz própria. Já a lua, por exemplo, as estrelas, como a ciência mostra aí, só brilham por causa da luz do sol. Se o sol não brilhar, elas não brilham. Da mesma forma é nós, irmão. Por que nós somos luz? Porque nós somos o reflexo da glória de Cristo. Se não for Jesus, a gente não aparece. Se não for por Jesus, a gente não recebe, a gente não pode se dizer ser luz. Nós só somos luz porque recebemos luz dele. Então, toda teologia que tenha o homem como centro de todas as coisas precisa ser descartada de uma vez por todas. Ou seja, né, nós somos dependentes dele, né? Totalmente dependentes de Deus. E aí, o terceiro tópico, né, do primeiro ponto, ele trata a respeito exatamente disso, a imperfeição humana. Ou seja, o homem é de todo imperfeito. Se você até hoje acreditava que você nasceu perfeitinho, bonitinho, sem pecado, não, mas como é que uma criança tem pecado? Tem pecado. Pode não ter cometido pecado, mas já tem uma natureza pecaminosa completamente inclinada para o pecado. E aí eu faço jus às palavras de Davi: porque eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, o homem é imperfeito por natureza, né? E aí, Jó, ele vai deixar uma pergunta aqui nesse tópico que eu queria inclusive ler para nossa reflexão, quando ele diz o seguinte: como se justificaria o homem para com Deus?
Veja como Jó é sábio, irmãos. Veja como Jó está seguro de que o problema dele não tem nada a ver com quem Deus é. Ele está seguro em Deus. Aí Bildade ensina para Jó o seguinte: Jó, se tu buscar ele de madrugada, e tu for reto, e tu for puro, ele vai despertar por ti. Aí Jó responde para ele dizendo o seguinte: espera aí, Bildade, me explica isso. Como é que o homem, né, pode se justificar para com Deus? Onde é que está isso? Onde é que existe isso? Onde é que nós encontramos essa realidade para com Deus? Jó está querendo dizer bem claro: Deus é soberano, Bildade. Deus não precisa se manifestar mediante aquilo que eu venha a fazer. Ele é soberano. Eu é que sou imperfeito. E é na minha imperfeição, como disse Paulo, que o poder de Deus é aperfeiçoado. Lembra lá? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De outro modo, Paulo vai deixar bem claro. Eu nem falaria a respeito desse ponto. Porque ele sabe, irmãos, que Deus... Olha aí, eu já conversei isso, inclusive, com a irmã Terezinha, com algumas outras pessoas, acredito que a irmã Everto também está nos assistindo, a respeito desse ponto. Veja como Deus não depende que o homem seja aquela coisa toda para que ele possa interagir com o homem. Veja como isso não é verdade. Quem é que Deus usa? Quem Deus usou como profeta? Quem Deus usou como rei? Quem Deus usou aí para fazer grandes milagres, para revolucionar o mundo? Olhe para Paulo, olhe para Pedro, olhe para os demais apóstolos, olhe para Davi, homem segundo o coração de Deus, pela própria Escritura. Olhe para Elias, olhe para Abraão, Isaac, Jacó, olhe para o próprio Adão, e você vai descobrir que Deus age por intermédio dos homens imperfeitos, fracos, errôneos. Deus pega esses homens e age por intermédio deles. Por que Deus faz isso? Aí, irmãos, eu já vi Deus usar o homem de modo poderoso e de repente aquele homem se achar em meio à ruína. Aí alguém diz: como é que pode, meu irmão? Um dia desse, esse homem estava sendo aí uma bênção nas mãos de Deus. Deus fez isso e isso através dele. Isso, irmãos, é para mostrar que o homem é imperfeito e que Deus é perfeito e age por meio da nossa imperfeição. Ele não precisa que nós sejamos perfeitos para agir através das nossas vidas. Claro que ele exige isso, que nós melhoremos, que nós nos santifiquemos, que nós nos purifiquemos. Mas se um dia você achar que você só está na presença de Deus porque você é alguma coisa disso, você está equivocadamente errado. Porque nós nunca seremos plenamente retos, plenamente perfeitos, plenamente santos, plenamente justos, a não ser quando esse corpo que é corruptível se transformar em um corpo incorruptível e nesse corpo for manifesto a glória de Deus na eternidade por meio de um corpo espiritual. Aí você vai ser perfeito, aí você vai ser totalmente santo, aí você vai ser totalmente puro. Mas nessa terra aqui, pode esquecer que a única coisa que nós precisamos é reconhecer que na nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. E aí quando Deus age pela gente, por nosso intermédio, as pessoas olham para nós e dizem: realmente Deus é poderoso. Esse cabra não vale nada, não era nada, não tinha nada, não fazia nada. E Deus vai lá e faz algo por intermédio dele. Isso é o poder de Deus aperfeiçoado na nossa fraqueza. É Ele sendo poderoso, agindo por intermédio da nossa imperfeição. Porque Ele sim é justo, santo, bom, poderoso e perfeito. Antes que você lê o comentário do Lúcio Leal aí, que ele colocou aí nos comentários, o interessante, irmão, é essa pergunta a qual Jó fez. Mas observe, irmão, que Jó perdeu tudo, estava sendo massacrado pelos seus amigos. Mas o interessante é essa pergunta, irmão. Olha só como é que está o psicológico de Jó.
Mas mesmo assim, quando vai se expressar, irmãos, é uma pergunta interessante, a qual nosso irmão Cláudio fez aí. Como se justificaria o homem para com Deus? Já que os amigos de Jó estavam tentando ensinar ou tentando explicar Deus a Jó, Jó faz essa pergunta. E o interessante, irmãos, é que em tudo que Jó está passando, Jó está equilibrado, irmãos, psicologicamente. Só que Jó está tentando um refúgio divino, não humano. Por isso que Jó, irmãos, pergunta para Bildade: como se justificaria o homem para com Deus? Veja que existe algo muito interessante. O Lúcio até coloca o seguinte: Jó é torturado pelo medo de que a sua perturbação o levasse a confessar uma culpa que na realidade ele não tinha. Então, por que Jó está armado? Por que Jó não cede ao argumento de seu amigo, seus amigos? Porque aqui ele já passou, não resistiu, e agora a Bildade vem de modo mais agressivo. E aí, dando ênfase à palavra que o Lúcio colocou aqui, de modo caluniador, porque ele está sendo caluniado, irmãos. Quando ele diz, teus filhos são pecadores, é uma calúnia. E nós vemos isso, irmãos, a gente vemos essa calúnia, a gente se lembra de um personagem bíblico e que existe no meio de nós, que é o diabo, irmão. Infelizmente, o papel dele é esse, caluniar. E aí nós vamos já entrar numa questão aqui, que inclusive eu destaquei e fiz questão de marcar ela aqui no ponto 2 lá no finalzinho, e eu vou comentar sobre ela, que a gente precisa ter muito cuidado. Eu queria que você fosse anotando aí para você também participar juntamente conosco. Mas antes de chegar nesse ponto, que até que se possível, deixe até marcado aí, irmão Evandro, para mim não esquecer de passar por esse detalhezinho aí, que você parafraseou aí sobre essa legalidade, que quem era para estar dando segundo a voz de Bildade era para ser Jó, mas quem na verdade estava fazendo era Bildade. Então deixa isso aí pontuado aí para mim não esquecer de falar, e se eu esquecer me lembro, porque isso é muito interessante. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, porque isso é um erro que pode incorrer ainda hoje, e muito acontece inclusive dentro das nossas igrejas, porque partindo aqui para a conclusão do ponto 1, a gente vai descobrir que, de fato, Deus está deixando isso muito claro. No final a gente vai compreender essa verdade. Ele é santo, ele é justo, e ele não coaduna com erro, irmão. Deus não está ali associado ao pecado. Jamais Deus vai compactuar com o pecado. Principalmente com o pecado oculto, porque está escrito, irmão: quem cobre as suas transgressões nunca prospera, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Então Deus não compactua com o erro de forma nenhuma. Então Deus, finalizando esse ponto, ele já havia testificado a respeito de Jó. O nosso autor, ele até coloca isso aqui de modo bem enfático. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento de uma pessoa é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal, assim como era o caso de Jó. Não dá, irmãos, pelo amor de Deus, para defender a tese de que todo mundo que está sofrendo é porque cometeu algum erro moral, é porque está escondendo algum pecado. Irmãos, isso não dava nem nessa época. Imagine hoje, em que as escrituras são claras para cada um de nós. Quando o homem peca, Deus orienta que esse homem se arrependa, confesse o pecado, abandone o pecado e se volte para Deus. Não existe esse abismo que Bildade... Irmãos, Bildade está criando uma imagem de um Deus monstruoso. Um Deus que parece que se surpreende com o comportamento humano. Queridos, nós precisamos ir um pouquinho mais além na nossa teologia. Nós precisamos entender que a verdade é que Deus sabe o que nós vamos fazer daqui a 10 segundos. Ele sabe, irmãos. Deus é onisciente. O que Deus espera é como nós reagiremos àquilo que nós vamos fazer. E nisso ele não interfere.
Interessante, Diácono Cláudio, cortando só o seu raciocínio bem rápido para eu não esquecer, é que lá no Jardim do Éden, quando o primeiro Adão peca, Deus pergunta a ele, irmão, o que ele fez não. Deus pergunta onde estás. Exatamente. É uma das coisas que nós devemos entender, irmãos. É que quando nós deslizamos, Deus, irmão, está preocupado mais que eu e você. Se arrependa do que nós fez ou fizemos. Com Adão foi assim, irmãos. O que foi que tu fez? Não, ele falou, onde estás? E Adão, infelizmente, tentou até se esconder de Deus. Mas ninguém consegue se esconder de Deus. E o texto lá é muito claro, né? Quando Deus deixa bem claro que Deus já sabia o que estava acontecendo. Deus o que Deus não estava interferindo é o porquê do homem se surpreender e se comportar daquela forma. Então, é isso que nós precisamos entender quando nós estudamos, teologicamente falando, a soberania de Deus, né? E aqui, no caso, a pecaminosidade humana. Nós precisamos entender nesse momento, precisamos voltar um pouquinho aqui para a antropologia para estudar o homem e para a teologia em si, para que nós entendamos de fato quem é Deus, irmão. Às vezes nós temos uma imagem de Deus tão pequena como se Deus fosse um homem que mora ali na rua da esquina, né? E Deus não é isso, irmãos. Deus não anda sendo pego de surpresa por qualquer coisa, né? Na realidade, por nada. Deus não se permite ser pego de surpresa. Deus não está surpreso com o que a humanidade está passando. Ele já sabe de tudo que vai acontecer. O que ele espera é um comportamento diferente desse ser humano. Porque no final de tudo, o intuito dele é salvá-lo. E mesmo assim, como diz Eclesiastes, né? Deus criou o homem bom. Mas o homem decidiu se perder pelo caminho. E aí, se o homem decidiu fazer isso, como é que Deus vai ferir o princípio do livre-arbítrio para que Deus possa fazer algo em relação a isso? Então, vale ressaltar que, com base na antropologia, na teologia, nós precisamos enfatizar todos os dias que o homem é limitado. Deus, todavia, é soberano. Então, ponto 2, para nossa reflexão, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. E aí eu queria ler o que o autor colocou aqui sobre moralismo por tradição, porque aí é uma linguagem um pouco mais teológica e às vezes até de mais dificuldade na compreensão. Ele diz o seguinte: Bildade também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Veja, não é a correta, mas um princípio moralista em que ele acredita ser o correto. Olha os moralistas de hoje. Dê uma observada no moralismo que cerca os nossos dias. Entre no Facebook. Você vai ver que tem todo mundo dando opinião sobre tudo. É 1000 opiniões para um caso. Porque cada um quer expressar aquilo que acredita ser o correto. E aí, irmãos, é por isso que a nossa sociedade apanha. Porque aonde o moralismo toma de conta, os prejuízos são inevitáveis. E aí o autor diz o seguinte: para ele, não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina, da mesma forma que acreditou estar correto quando defendera a moralidade dos seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Então, Bildade estava falando o que, irmãos, na realidade? O que ele estava defendendo? Era um princípio teológico, bíblico? Era algo divino? Não. Bildade estava defendendo Deus através de uma tradição que ele tivera aprendido com seus antepassados. Irmãos, não dá mais para me chegar aqui no século 21 e dizer que... Vou pegar aqui algo que a minha bisavó dizia. Pega aí, lembra aí, uns irmãos aí, me dê aí um ditado aí dos nossos antigos, que a gente sabe que não serve mais por dia de hoje, irmão.
Pegue aí agora me fale alguma coisa aí que de forma moralista nós aprendemos, mas que de fato não se caracteriza como verdade. Nós temos aí, irmãos, N coisas que os nossos pais nos ensinaram, que os nossos avós nos ensinaram, mas que não são verdade, né? Eu me lembro que se você quisesse ver meu avô revoltado, minha avó revoltada, era só você cantar quando você estivesse comendo. Não, cantar é pecado na hora de comer. Eu ouvi dizer que fazia mal, né? Faz mal. Mas isso é baseado em quê? Numa teologia amparada pelas Escrituras? Num princípio bíblico? Não, na tradição dos nossos antepassados. E aí, irmãos, isso pode ser um problema, porque até hoje tem crente dizendo o seguinte: eu tô com um problema de saúde, eu acho que foi macumba. Jogaram em mim. Mas como que pegou, irmão? De onde nós estamos trazendo esse princípio? Será que é dos nossos antepassados? Será que não é de lá que os cristãos ainda estão com medo de cruzar com o gato preto, passar por baixo de escada, deixar a chinela emborcada para a mãe não morrer? De onde é que nós temos base ainda para acreditar nesse tipo de comportamento? Então nós precisamos entender, irmãos, que o que Bildade está defendendo aqui é um moralismo por intermédio de uma tradição dos antigos, dos seus antepassados, de algo que ele aprendeu em dado momento da vida dele. E aí, a gente precisa melhorar, né? Como diz a Escritura, melhorai os vossos caminhos, pelo amor de Deus. A nossa teologia precisa melhorar, irmãos. Nós precisamos rever os nossos princípios. Não dá mais para a gente ter essa ideia de que o mundo espiritual funciona por intermédio daquilo que nós aprendemos de centenas de anos atrás aí com os nossos antepassados. Ai, mas tem coisas que é assim, tem coisas que não pode... É uma das coisas, né, Diácono Paulo, que nós devemos atentarmos, é que nós devemos entender que a tradição, ela não pode ser acima dos princípios de Deus. Veja lá o que Jesus vai dizer, quando diz, olha, teus discípulos... Vamos ler essa passagem aí. Se eu não me engano, eu acho que eu marquei aqui. Veja aí, Lucas... Marcos capítulo 7. Pronto. Nós vamos... Capítulo 7, versículo 9 ao 13. Vamos ver o que é que está escrito lá. Marcos capítulo 9, capítulo 7, versículo 9 ao 13. Olha só aqui o que é que estava acontecendo, irmãos. Ó. Capítulo 9, versículo 7. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes as vossas tradições. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, ofertar ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a essa. O que é que os líderes religiosos estavam fazendo? A outra referência é Mateus 15, né? Eu acho que é a mesma referência. É. Tu leu aqui, versículo 9 ao 13. Exatamente, Mateus capítulo 15, do 1 ao 20. 1 ao 20. A gente vai encontrar essa mesma referência, era a que eu tinha marcado aqui. Mas é exatamente isso. O que é que eles estão dizendo? Teus discípulos, eles não respeitam a tradição, não. Eles estão comendo sem lavar as mãos. Comer sem lavar as mãos era um problema da tradição e não um princípio divino. Aí Jesus vai dizer para ele: e vocês que estão invalidando o poder de Deus por causa da tradição de vocês, o que é pior? É quebrar a tradição ou é quebrar um princípio divino?
E aí a gente entende, irmão, subentende que não dá para colocar a tradição acima do poder de Deus. A Marilene colocou aqui dizendo o seguinte, é como o irmão Lúcio fala, já é torturado pelo medo, né? Ela está citando a mesma coisa que o Lúcio colocou logo mais acima. E o Lúcio coloca aqui abaixo o seguinte, a resistência de Jó foi considerada por Bildade subversão da ordem natural, pois não admitir o pecado era desconstruir e resolver a moral estabelecida de todos os pressupostos teológicos. Então, a verdade aqui é que há uma preocupação em Bildade, assim como havia também na teologia de Elifaz, em que Jó não quebrasse princípios pré-estabelecidos da tradição. Rapaz, esse homem está ameaçando a nossa tradição. Os pontos que ele coloca aí batem de frente e tentam negar aquilo que nós aprendemos com os nossos antepassados. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Parece até algumas igrejas de hoje, quando você tenta dar a sua opinião em relação a algumas coisas que acontecem, né? Tem pessoas que hoje elas vão repudiar completamente qualquer pessoa que possa dar uma opinião contrária ao que o sistema prega. Por quê? Porque está na Bíblia? Não. Porque a tradição dos antepassados defende aquela ideia. E aí, irmãos, muito cuidado nós devemos ter, porque nós estamos aqui para quebrar princípios bíblicos. Nós precisamos ser verdadeiros com a verdade de Deus, que as Escrituras nos mostram aí em relação a isso. E aí, o segundo tópico, no segundo tópico ele diz o seguinte, a subversão da ordem moral. Na verdade, Bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas. Como nós acabamos de pontuar nesse minuto, né? Já adiantando alguns pontos para nós ganhar tempo, porque já estamos se encaminhando aí para as 18 horas, né? Daqui a pouquinho estaremos indo para o final da nossa lição. Então, Bildade simplesmente está repetindo o que já vem sendo defendido aí de geração para geração. Bildade está repetindo o mesmo contexto que ele fez lá na sua tese, quando ele também tentou lançar a sua opinião aí perante Jó. E aí, eles acreditavam, né? O que é que os antepassados defendiam? Todo sofrimento tem como decorrência algum pecado que você cometeu. Ou seja, é como se o seu avô ensinasse para o seu pai, e o seu pai tivesse ensinado para você, que se você está passando por um problema, é porque você está escondendo alguma coisa que você fez. Aí você diz assim, como já disse, mas eu não fiz nada, meu povo. Eu não cometi nada. Eu não tenho nenhum pecado escondido. Pelo contrário, minha vida é um livro aberto. Vocês conhecem, todo mundo conhece. Mas o cara está dizendo, mas os nossos antepassados defendiam que isso era verdade. Se eles dizem que pau é pedra, então pau é pedra, Jó. Tu não pode ir contra a nossa tradição. Tu tá querendo dizer que tu, um cabra novo desse daí, sabe mais do que os antigos que já nos ensinaram muitas coisas. Ou sabe mais do que nós, né? Porque saber mais do que nós, que somos até, sei lá, talvez mais velhos do que ele. Ou veterano, como se diz aí o cearencismo, né? Aí ele defende a ideia de uma subversão da ordem moral. Ele acredita que isso aí é moralismo por tradição, é uma subversão da ordem moral. Jó está aí, de certa forma, escondendo alguma coisa que ele não deveria esconder, e como consequência ele está sofrendo aquilo que ele está passando. Então, para a Bildade, não adiantava nada Jó achar que, o autor ele vai pontuar isso aqui logo no finalzinho aqui, não adiantava nada Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas uma ilusão. Então, para ele era inevitável. Não tinha como os maus prosperarem. E aí isso é um problema, inclusive, do século XXI, porque o que tem de mal prosperando aí, essa ideia de Bildade, de que só os justos é que podem prosperar, graças a Deus que ele não contemplou a realidade do século XXI, senão ele estaria altamente decepcionado com a sua teologia, porque o que tem de ímpio milionário por aí não é brincadeira. Não são prósperos,
mas são ricos, né? Isso. E aí é uma diferença muito grande. Então, o terceiro tópico, o subtópico para alguns, o ponto diz o seguinte: contemplando a cruz, né? E aí ele vai expressar nesse ponto algo que é muito relevante, algo que é bem interessante a respeito de Jó. Porque Jó aqui, nesse contexto, ele tem total certeza, irmão, de que ele não fez nada. De que ele estava seguro em Deus, de que ele era inocente e de que nenhuma culpa podia ser colocada sobre ele, porque de certa forma ele sabia que Deus atuava num universo moral e que tudo que estava acontecendo estava debaixo do controle de Deus. Então veja, irmãos, que esse homem ele é extremamente, sabe, nós podemos tirar muita coisa boa a respeito da vida de Jó. Em meio a tudo isso, tanto sofrimento e agora tanta acusação, má fama, né? Tanta calúnia, tanta má interpretação do que está acontecendo, ainda assim Jó consegue entender que Deus é soberano e que ele tem o domínio de todas as coisas, que Jó não precisa saber o motivo do que está acontecendo se ele tem consciência de que ele não é a causa. Então, ele está tranquilo, irmãos. Ele está extremamente tranquilo com relação ao que está acontecendo. E aí é por isso que o nosso autor ele vai colocar aqui, e ele vai apelar de certa forma para um outro mediador agora. Jó, ele chega ao ponto que finda, chegou no limite. Meus irmãos, chegou ao fim do problema aqui. Só existe um a quem eu deva recorrer, a quem eu possa recorrer. E aqui é mais uma lição para a nossa vida. Irmãos, vamos parar de tentar identificar os problemas das outras pessoas sem recorrer àquele que é o mediador de tudo que acontece nessa vida. Pelo amor de Deus, vamos colocar Jesus no lugar que ele deve estar. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Se Jó tivesse feito isso aqui lá no começo, talvez tudo isso aqui tivesse sido evitado. Veja que o autor ele vai pontuar algo aqui que eu acho extremamente importante, quando ele vai destacar que diante de todas essas acusações, ele está disposto a abandonar toda tentativa de se auto-justificar. Jó vai entender nesse ponto o seguinte: gente, parou. Eu não preciso estar me justificando, não. Deus me conhece por dentro. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que eu não estou fazendo nada demais. Irmãos, a consciência tranquila, diz o pensador, que o melhor sono que existe é uma consciência tranquila. Você bota a cabeça no travesseiro, irmãos, ó, acabou-se. O ruim é quando a consciência lhe acusa. Sabe o que Jó está partindo aqui agora? Não tem mais instância humana. Acabou-se. Eu não recorro mais a homem nenhum. O que eu estou passando, nenhum homem vai explicar. E Jó agora vai recorrer a um redentor que defenderá a sua causa, como pontua o autor aqui. Ele não quer mais se defender. Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo, que vai ficar entre ele e Deus. E aí que ele contempla a cruz, entendeu? É aí que ele contempla a cruz. E infelizmente ele vai deixar isso bem claro agora para quem está à sua volta, que seus amigos não podem argumentar, né? Seus amigos agora não terão mais o que colocar perante ele. Diácono Lúcio está dizendo aí que nós temos o microfone chiando. Os amigos não podem argumentar. Acho que deu certo. Seus amigos agora não terão mais o que colocar. Veja aí se ainda está, irmão Lúcio. Diácono Lúcio está dizendo aí que nós temos o microfone chiando. Os amigos não podem argumentar. Aqui está normal. Acho que era show. O meu. Acho que era o meu. Deu uma mexida aqui e deu certo. Pronto. Obrigado, irmão Lúcio, pelo feedback aí. Mas, continuando, é nesse momento, nessa altura, que Jó vai citar o capítulo 19, quando ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive.
Irmã Everta Ô, glória! Irmã Everta já jogou ali. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó agora, irmãos, compreendeu que, rapaz, esse negócio de amigo tentando aqui justificar alguma coisa, não tem base não. O melhor de tudo agora nesse ponto é recorrer a um mediador. Alguém que resolva a minha causa. E só existe um. Essa pessoa está entre mim e Deus. Quem é essa pessoa, irmãos? Lembremos lá do que diz, porque há um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Jesus Cristo, o homem. Aí o autor ele diz que a palavra redentor traduz o hebraico Goel e significa alguém que defende um familiar quando este não podia fazer a sua própria defesa. Então, Jó, uma luz foi acesa aqui no fim do túnel para a vida de Jó. Jó descobriu que existe alguém que no hebraico aí dá a ideia de alguém que defende aí um familiar, né? Alguém que não pode se autodefender ou defender a sua própria causa, mas que pode contar com alguém. Então, veja que lá no início, o nosso autor da lição, ele vai deixar isso muito bem claro, que logo no princípio da igreja, algumas pessoas entendiam, né, que Jó tivesse predizendo aí algo a respeito da ressurreição de Cristo, né? E ele vai deixar o seguinte: os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos, e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. Na verdade, Jó está cansado de tanta gente dando opinião na sua vida e, consequentemente, tudo opinião equivocada. E aí eu vou voltar para aquele ponto que o Evandro colocou e eu queria chamar a sua atenção, eu queria que você prestasse muita atenção nesse detalhe, mas muita mesmo. Eu queria que você atentasse para a gravidade, né, desse problema que nós identificamos aqui nessa lição. E aí, eu costumo dizer que Bildade, irmão Evandro, os nossos ouvintes, Bildade é aquele irmão chato da igreja. Fiz questão de marcar aqui, anotar. Sabe com quem Bildade se parece, irmão? Com aquele irmão chato da igreja. Sabe aquele irmão que, primeiro de tudo, ele é perfeito, ele não erra, ele é santo até demais. Aquela pessoa que sempre se coloca acima das outras pessoas e sempre tem um diagnóstico preparado na mente sobre tudo enquanto que ele escuta. Fulano de tal caiu. Também a gente vivia alertando. Ou dizia, eu já sabia, né? Eu sabia. Não, aí eu não disse. Lembra que eu disse uma vez? Fulano aí não... Sabe aquele irmão chato da igreja, irmãos? Que tira conclusões precipitadas a respeito de tudo que acontece, tem aquela opinião. Eu sabia, irmão Evandro. Não, é preciso nem dizer, eu já sei. Aquele cara que... parece Bildade, quando ele vê o negócio acontecendo, ele já chega e diz assim, isso é pecado oculto. Sabe aqueles profetas de Baal, me perdoe aí pela colocação? Isso aí é pecado oculto. Já sei, tá doente, fez alguma coisa de errado. Ixi, tá passando por alguma coisa, já sei aí. Tenho nem dúvida, pode mexer aí que tá fazendo alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado nesse meio aí. É aquele irmão chato. E aí, por que eu chamei a sua atenção para isso aqui? Para que você, pelo amor de Deus, tenha cuidado com isso. Lembra do que colocou o Evandro lá na metade do que nós estávamos falando? Aquela questão de serem pessoas que mais se parecem com o diabo do que com servas de Cristo. Veja aqui que o diabo tinha agido nessa questão, lá no início, quando mexeu na vida de Jó. Note também que Bildade está
aparecendo nesse cenário. E ele está deixando algo muito bem claro. Eu até botei uma observação aqui. O autor, ele marca um ponto aqui que está colocado no comentário bíblico do Antigo Testamento, Jó e Cantares de Salomão da CPAD. O nosso autor, ele faz questão de marcar isso aqui. Bildade dispara suas flechas e também suas amargas palavras contra o pobre Jó, sem pensar que, embora ele fosse um homem sábio e bom, nesse caso ele estava servindo os desígnios de Satanás. Irmãos, olha isso aqui, olha como isso aqui é sério. Olha como o conhecimento não resolve problemas. Olha como intelectualidade não resolve problemas. Olha como sabedoria humana não resolve problemas. Irmãos, o que resolve o problema de muita gente por aí é dependência do Espírito de Deus. Luz falou na aula passada. Quer saber como? Escutando o Espírito Santo. Sabendo qual é a direção de Deus para resolver o problema. O que é que os amigos de Jó tinham que ter feito? Sentado em volta dele, ficado calado e terem orado. Senhor, o que é que está acontecendo? Neste momento era o momento ideal para... Que é, Senhor? Revela para nós o que está acontecendo. Com certeza Deus ia dizer, calma. Pode deixar que aí sou eu que estou tratando. Se meta não. Fique na sua. Sabe por quê? Porque aqui, irmãos, parafraseando ao que o autor disse, Bildade começa a lançar suas flechas, como botou o Everton aí. Começa a lançar suas palavras. E aí nós lemos lá no capítulo 19, versículo 1 e 2 o quê? Eu vou repetir de novo esse texto, até porque já está aberto aqui. Eu queria que nós pensássemos. Olha o que Jó diz dessas palavras que ele está ouvindo. Então respondeu Jó, até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Gente, as palavras dos amigos de Jó estavam infligindo ou afligindo a alma de Jó. Estavam, como diz o versículo bíblico, quebrantando o interior de Jó. As palavras estavam destruindo Jó, irmãos. Sabe o que a gente entende com base naquilo que o autor pontuou aqui? Baseado nos irmãos chatos que existem dentro da igreja, que querem explicar tudo, querem saber de tudo, querem se meter em tudo, querem dar opinião em tudo. Essas pessoas, elas precisam entender que, embora elas tenham conhecimento, tenham experiência, tenham lido a Bíblia de capa a capa, tenham feito 100 cursos de teologia, saiba de tudo e sobre todos, essa pessoa, na hora dela se posicionar para opinar sobre a vida de alguém que está passando por alguma coisa, que Deus esteja no negócio, essa pessoa com toda essa intelectualidade, ao invés de estar sendo uma bênção e um canal de Deus para aquela vida, está servindo aos desígnios de Satanás para a vida daquela pessoa. Está sendo usado, vou usar aqui a linguagem pentecostal, cearense e nordestina pura. Aleluia. Está sendo boca do diabo contra a vida das pessoas. Está sendo instrumento de Satanás. Tem conhecimento, tem entendimento, tem sabedoria, tem formação acadêmica, tem preparo, tem chamado, tem conhecimento de causa, mas não teve discernimento para saber se era hora de falar ou ficar calada. Não sabia que precisava de mais intimidade com Deus. Irmão, nós precisamos ser íntimos de Deus para falar a respeito de qualquer pessoa. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo de um cabra com o perfil de Bildade, que se não fosse Deus talvez tivesse se prejudicado. Paulo, né? Teve um encontro com Cristo, caiu, né? Caiu ali, a Terezinha está dizendo o seguinte, palavras contra o pobre. A aula está uma benção demais, mas vou ter que sair agora. Já estava marcado no terceiro ponto
Eu vou assistir pelo YouTube. A paz do Senhor. Amém, irmã Terezinha. Deus abençoe. Deus abençoe. A gente sabe das necessidades, viu? Então, você acompanha lá quando a gente repostar a aula no YouTube. Você pega essa parte que você perder. Então, eu tava em que ponto aí? Falando acerca do... misericórdia. Dos homens aí, né? Dos homens que hoje tem toda essa bagagem, né? Tem todo... Os irmãos me lembrem aí, viu? Se eu cortei o raciocínio aqui, mas se lembrarem o ponto X aí, podem deixar claro aí. Exatamente. O Everton colocou aí, deixam-se ser usadas pelo inimigo. Infelizmente, tem muita gente que tem tudo isso, mas falta discernimento na hora de saber pontuar cada coisa. Precisamos entender, irmãos, que opinar sobre a vida de alguém requer uma vida de intimidade com Deus. Lembrei, estava falando sobre Paulo. Isso, Lembra? Paulo, quando caiu, teve um encontro com Jesus, resplandeceu sobre ele a luz de Cristo, e ele caiu, ficou cego, e aí Deus falou com um homem chamado Ananias. Ananias, faz o seguinte, vai lá, na rua chamada à direita, lá vai ter um homem chamado Paulo, ele está orando. Quando tu chega lá, tu vai colocar a mão sobre ele, as escamas dos seus olhos vão cair. O que aquele homem vai dizer? Não, Senhor, pelo Deus, Deus me livre, não, esse homem é muito perigoso. Esse homem aí persegue os cristãos, ele é isso, ele é aquilo. Aí como é que Deus se manifesta? Vai, homem, esquece o que esse homem foi. Esse homem para mim é um vaso escolhido. É um homem que eu escolhi para sofrer pelo meu nome. Então, porque a primeira imagem, irmãos, que as pessoas têm a respeito do que está se passando nas outras vidas, na vida de outras pessoas, é aquela imagem aparente. E não é assim que se julga uma causa. É preciso de intimidade com Deus antes de opinar qualquer coisa, irmão. É preciso saber se estamos falando as palavras de Deus. Por isso que aqueles profetas de Ezequiel, Jeremias, vão pagar um preço. Profetas que Deus diz lá, estão falando aquilo que eu não mandei eles falar. Assim também é alguns amigos conselheiros dos dias de hoje. Sonhou? Ixi, Vaz, isso aí é Deus querendo falar. Meu irmão, só diga se você tiver conhecimento de fato daquilo que Deus mandou você dizer. Senão, não opine. As suas palavras, ao invés de bênção para a vida de quem está ouvindo, pode estar causando o resultado das palavras que esses homens estavam falando. Pode estar afligindo a alma de quem está ouvindo. Pode estar quebrantando o interior dessas pessoas. Então, muito cuidado, irmãos, para que ao tentarmos ser boca de Deus, não estejamos aí emprestando os nossos lábios a Satanás. Em cima de tudo isso, irmãos, a gente podemos ver que Jó estava sendo severamente acusado pelos seus amigos. E o interessante é que nos diálogos que ele tem com Jó, irmãos, não eram palavras de edificar, e sim palavras para realmente, palavras para destruir mais ainda a vida de Jó. Porque Jó já vinha passando, irmãos, ou já tinha passado muitas coisas, já a perda das suas famílias, seus bens. Jó estava sendo, irmão, pisoteado agora pelos seus amigos. E eu queria ler um texto, irmãos, interessante, porque o Cláudio pontuou algo interessante. É que dentro das nossas igrejas, irmãos, não só generalizando alguns, mas algumas, infelizmente, existe isso. É que devia nós incentivarmos irmãos com palavras edificantes, com palavras que vêm justamente, como o irmão Everton disse aí, direcionamento de Deus. Às vezes nós tomamos algum posicionamento que esses homens tomaram, irmãos. E aqui em Colossenses capítulo de número 4, versículo 6, vai dizer o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal,
temperada com sal. Para que saibais como convém responder a cada um. O que é que eu quero dizer nesta tarde, comecinho de noite, irmãos? É que quando nós formos instruir alguém ou incentivar alguém, ou até falar qualquer coisa, né? Isso, que a nossa palavra ela seja temperada com sal, irmãos. E que nós saibamos saber responder a cada um, para que nós não possamos, irmãos, fazer que nem Elifaz e Bildade fez com a vida de Jó. E aí, o texto que o Evandro cita aí, a nossa palavra ela deve ser temperada com sal, irmãos. Assim como Paulo, escrevendo aos Efésios, ele deixa algo bem claro no capítulo 4 também, em versículo de número 29, quando ele diz o seguinte: e não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para trazer edificação para aquelas pessoas que estão lhe ouvindo, né? Então ele deixa bem claro que for boa para edificar conforme a necessidade da pessoa que está lhe ouvindo. Isso. Efésios capítulo 4, versículo de número 29 em diante. E aí, consequentemente, no 30 ele diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, nós precisamos ter esse cuidado se aquilo que nós estamos falando é realmente aquilo que Deus quer que as pessoas escutem. Eu vejo gente dizer assim: eu nasci para falar a verdade. Vai ter que ouvir a verdade. A verdade dói. Como se fosse o dono dessa verdade. O problema é que a verdade, ainda que seja verdade, dita fora do tempo, pela pessoa errada, sem graça de Deus e sem que a pessoa que está ouvindo esteja preparada para ouvir, vai causar problemas às vezes irreparáveis. Esse é que é o grande problema. Então, nós devemos, irmãos, ter muito cuidado. A nossa palavra deve ser temperada com sal. E aí eu parto do princípio do que Jesus ensinou nos evangelhos. Se não está temperada, está insípida. E se for insípida, não tem nenhum valor. Só serve para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, irmãos, nós estamos falando de algo sério, né? De homens que prejudicaram o interior de um homem que era justo, um homem que tinha um caráter cristão, né? Então, terceiro ponto, porque a gente precisa aqui ir para o final da nossa lição de hoje para concluirmos. Ele vai falar aqui sobre a grandeza de Deus no primeiro tópico, certo? Onde, para exaltar a Deus, Bildade precisa minimizar quem é Jó, ou rebaixar a Jó, como diz o nosso autor. E aí, esgotando-se o seu poder argumentativo, diz aí o nosso autor, que Bildade fez com que tivesse que repetir muitas vezes o mesmo conceito, ficar sempre colocando a mesma tese. O Everto colocou aqui: terra que ninguém anda é o coração do homem. Só Jesus sonda até a medula e juntas. Temos que pensar antes de falar. E se precisa, irmão Everto, fique em silêncio que nem... ficarmos calados. Vai ter momentos que a gente vai pensar, mas se Deus não disser isso, filhão, pode ir. A gente vai precisar ficar calado para que, repito, ao invés de tentando ser uma bênção, sendo usado por Deus, não estejamos aí emprestando os nossos lábios ao diabo. Então, nesse primeiro ponto sobre a grandeza de Deus, Bildade vai ter que repetir vários argumentos, se tornando repetitivo e mais chato do que o que já estava sendo, por não ter mais argumento e ter que defender as mesmas coisas. Acho que ele estava repetindo, Cláudio, para ver se Jó realmente se arrependia. Exatamente, e aí eu quero fazer jus ao que disse o Lúcio Leal lá em cima no comentário dele. Deixa eu só recuperar aqui o comentário. Era ele repetindo e Jó resistindo
aquilo que Bildade estava colocando. Por quê? Para que ele não corresse aí o risco, né? Na fala do Lúcio aqui, ele deixa isso muito claro, de ser torturado pelo medo e a sua perturbação, que levasse ele a confessar uma coisa que ele não tivesse feito. Então, se ele estava batendo na mesma tecla, Jó estava sendo inteligente e rebatendo aquilo que ele estava dizendo, e agora piorando quando ele diz o seguinte: acabou, eu não quero mais conversa não, eu vou recorrer a quem pode me ajudar. E aí, Bildade, ele vai ter que cortar o assunto, né? Como muitos deveriam fazer em determinadas opiniões. Cala a boca, meu irmão, pelo amor de Deus, indivíduo. Fica calado. Corta o assunto por aqui. Se não tem mais argumento, não fala, né? E aí, ele vai deixar bem claro, né? Que é um perigo, né? Eu até marquei aqui sobre um ponto que o autor colocou aqui no capítulo 25. Ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso, por isso nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. O Deus defendido por ele não é o revelado na Bíblia. É outro abismo gravemente entendido aqui no conceito de Bildade, que precisamos, irmãos, ter muito cuidado. Precisamos ter cuidado se naquilo que nós estamos querendo enaltecer a Deus e fazer o homem entender quem é Deus, nós não estamos aí criando um abismo ainda maior e distanciando mais esse homem de Deus. Eu conversava com um rapaz ontem, e aí quando eu terminei de conversar com esse rapaz, ele atento, mas aí chegou uma hora, ele se levantou e disse: vou só tomar uma água. Aí o rapaz que estava comigo disse: ele não gosta muito de ouvir falar de Deus não, ele é meio... Mas ele ficou escutando aqui durante um bom tempo, falou algumas coisas. Eu não sei, eu até achei estranho ele ficar ouvindo. Mas quando ele falava, eu percebi que a aversão que ele tinha ao evangelho era consequência de uma vizinha crente que tinha de tanto querer que ele conhecesse a Deus, o enfadou a ponto dele ficar revoltado, ter que ir para a justiça, porque essa mulher não entendeu os limites que esse homem tinha em relação a tudo aquilo ali. Ou seja, ela, na intenção de aproximar o rapaz de Deus, abriu um abismo ainda maior que distanciou ele ainda mais do evangelho. Então, isso aqui é um risco, irmão. Isso aqui que o autor tá deixando bem claro. O Deus que precisa ser defendido não é o Deus da Bíblia. Deus não precisa ser defendido. Não existe. Tem alguns advogados do diabo aí, por aí pelo mundo, né? Mas Deus não precisa de advogado, irmãos. Ele é o próprio. Ele é o próprio. Por que eu tenho que defender a ideia de Deus? Irmãos, os evangélicos têm que se pronunciar para defender o nome de Cristo, queridos. Ele é Cristo, pelo amor de Deus. Ele não precisa de defesa. Você vai arrumar briga, contenda. Nós precisamos preservar o evangelho. Aí sim, defender as ideias do evangelho. Aquilo que nós acreditamos. Nós devemos defender o que nós acreditamos a respeito do evangelho. Aí já são causas, né? Aí sim, são as causas do evangelho e não o Cristo do evangelho. Nós não precisamos defender o Deus da Bíblia, irmãos. O Deus da Bíblia não precisa de defesa. Ele sabe se defender. Na realidade, ele é o juiz, né? É ele que bate o martelo. Ele não precisa de advogado. Então, isso aqui é um perigo. Porque aqui, Jó vai ensinar para Bildade o que está no segundo ponto. Deus é onipotente, mas não é ausente. E aqui é refutação bíblica, é refutação teológica. Aqui é a argumentação de quem entende aí, né?
das áreas aí de defesas da teologia, que Jó está se posicionando como alguém que de fato sabe o que está dizendo. Veja que aquilo que Bildade está colocando traz a imagem do que pregava o deísmo, né, como o autor vai colocar aí, que era defendido anteriormente. Então, veja que os conceitos é mais para o deísmo, para outras ideias dos antepassados aí, do mundo de outrora, do que da própria divindade que ele achava que estava defendendo. Então, veja que não tem lógica nenhuma. Jó, sim, está defendendo a causa correta. Ele é onipotente. Ele não é ausente. Pelo contrário, eu até acredito que no lugar de ausente aqui, ou no lugar de onipotente, poderia ter aqui a expressão onipresente, que é o contrário de ausente. Não tem essa ideia de que Deus não está em todos os lugares. Quem não está em todo lugar é o diabo, irmão. Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. A palavra certa é essa mesmo. Exatamente. Ele é onipresente em todos os lugares. O autor até coloca aqui o seguinte. Jó responde a Bildade com ironia. Como ajudar-te aquele que não tinha força e sustentasse o braço que não tinha vigor. Aqui Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito. Então veja, irmãos, que Jó é irônico, né? Porque se não fosse, não tinha como entender esse Deus que Bildade está tentando apresentar para Jó. Um Deus que precisa ser defendido pelo homem. Não é Deus. Não é Deus, irmão. Ou se é Deus, não é o Deus da Bíblia, né? E aí, tem algo aqui que o autor colocou que eu queria fazer menção, porque eu achei tremendamente importante para nós pontuarmos na lição de hoje, antes de irmos para a conclusão. Ele diz o seguinte: Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo pelo seu amor. Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. Sabe qual é a imagem que Bildade está criando desse Deus? Ele é poderoso, é grandão, é tudo. E ele não compactua com o homem que é imperfeito. Aí já está dizendo: que conversa é essa, Bildade? Tu não está entendendo nada de quem é Deus. O amor de Deus está acima da grandeza dele. De modo, e eu queria que você grave isso, irmão. Grave isso, porque isso é importante para o nosso conceito a respeito de Deus. Não estamos no tempo em que Deus precisa castigar alguém para provar a sua justiça. O tempo disso acontecer vai ser quando Deus julgar o mundo. Aí sim, a justiça de Deus vai ser punitiva e o ser humano vai pagar por não ter ouvido a respeito de quem era Deus. Mas no momento em que nós estamos vivendo, irmãos, quando Deus disciplina alguém, quando Deus permite que algo aconteça com alguém, ou que Ele mesmo faz com alguém, é exatamente porque Deus ama. Deus só disciplina quem Ele ama, não é quem Ele odeia. Não é, ele não permite que você seja maltratado porque Ele quer o seu mal, né? O pastor Israel Eloy, ele até coloca o seguinte: paz a todos, o deísmo é uma doutrina que considera a razão como a única via capaz de nos assegurar da existência de Deus. Devemos refutar sempre. Exatamente. Qual é o problema principal desse deísmo associado com as práticas de alguns séculos atrás? É exatamente essa ideia, irmãos, que na verdade hoje se concretiza como uma espécie de doutrina, de ensinamento, apesar de tanto tempo que já tenha passado, que vê como única forma aquilo que o pastor colocou aqui.
né? Como única via capaz de nos assegurar da existência de Deus. É como se Deus só existisse se fosse desse modo que ele está sendo enxergado aqui no caso de Bildade. É como se só existisse uma forma de olhar para Deus, aquela que é imposta pelo deísmo, né? Ou seja, uma doutrina que considera a razão acima de qualquer coisa. Eu só compreendo a Deus se for de modo racional. Se eu não conseguir entender isso dessa forma, eu não consigo entender a Deus. Isso, como o pastor colocou aqui, isso é inadmissível no meio dos crentes, irmão. Essa história de crentes no nosso meio, defendendo teologias que dizem que se não der para nós entendermos, alguns crentes hoje estão com esse negócio, irmão, dizendo que a Bíblia, ela tem que ser entendida desse modo, senão não tem como nós aceitarmos um negócio desse. Pelo contrário, primeiro porque Deus, irmãos, não dá para ser compreendido no seu todo. E é por intermédio da fé, do Espírito de Deus, da intimidade, comunhão com o Espírito Santo, que nós conseguimos provar aquilo que há de contrário em tudo aquilo que essa doutrina, ou que esse princípio aí ensina, né? Então, note que isso aqui que o autor está pontuando é algo extremamente importante. Algumas pessoas criam a imagem desse Deus carrasco. Irmão Evandro está passando por isso. Anteontem eu conversava com uma jovem aqui que veio parabenizar a minha esposa quando ela utilizou a expressão: eu tenho medo dos castigos de Deus. Porque quando Deus castiga a gente, aí o bicho pega. Como se fosse assim para matar, né? Como se Deus fosse um ser carrasco em que quando você erra, ele pune você de forma maldosa, vingativa. Como se Deus, sempre que o ser humano errasse, ele fosse lá. Irmãos, muitos de nós, muitas vezes não sabemos nem o que é o sofrimento permitido por Deus, como nesse caso aqui. Às vezes o que nós passamos é só consequência mesmo daquilo que nós já vivemos aí. Justamente. Plantamos e estamos colhendo na maioria das vezes. Essa ideia desse Deus criado por ele faz, que está completamente distante do homem, como a gente também viu na teologia do amigo anterior, não existe, irmãos. Quando Deus pune, é porque ele ama, não é porque ele odeia. É porque ele cuida e ele quer o nosso bem. E para isso, correção, né? Eu acabo de lembrar de um texto que está em Apocalipse, capítulo 3. O versículo aqui é o versículo de número 19. Olha o que ele diz aqui. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Seja, pois, zeloso e arrependa-se. Eu disciplino e repreendo a todos quantos amo. Então, quando Deus, irmãos, ele precisa disciplinar o cristão, é porque ele ama, irmãos. É porque ele não quer ver aquele cristão se perdendo. Ele não quer que nós saiamos aí do eixo, né? Então, todas as vezes que ele fizer isso, é para o nosso cuidado. É para nos manter ali próximos a ele, sendo cuidados e amparados pela sua bondade. Então, eu vou pedir para o irmão Evandro aqui ler a conclusão, tá certo? E em seguida nós encerraremos com ela. Antes de eu ler a conclusão, certo, irmão? Eu queria apenas citar aqui um versículo. Dois. Vai dizer o seguinte: 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deste é o amor. Então Deus nunca, irmãos, vai usar do seu poder, da sua soberania, para querer usar, irmãos, sobre a humanidade de uma forma
como se fosse de menosprezo. Não, irmãos, porque Deus, ele é amor. Veja que essa ideia, irmãos, que Bildade está tentando colocar aqui a respeito desse Deus, né, que está punindo aí, que está punindo o homem, porque o homem errou, porque ele é carrasco, porque na hora que o irmão falhou, caiu, a disciplina vai vir. Mas é porque ele quer ver o seu mal? É baseado na teologia de Bildade? É por causa do teu pecado oculto? É não, querido. É para que você seja zeloso e se arrependa, porque o caminho de volta é esse. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às tuas primeiras obras. Esse é o motivo da repreensão, da disciplina, inclusive na igreja. Quando o pastor, aí o pastor Israel pode falar por nós, quando o pastor disciplina, a igreja tem aquela imagem de que o pastor está punindo a ovelha, quando na verdade ele está curando-a. Quando na verdade ele está tratando, está fazendo aquilo porque ele ama e porque aquela pessoa precisa entender que a correção é o meio mais correto e mais perfeito pelo qual essa pessoa deve retornar ao caminho que ela deveria estar. Então, isso que o autor coloca aqui, eu acho lindo. Ele nunca exaltou o seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande. Deus não vai usar a sua grandeza, Deus não vai usar o seu poder, a sua majestade, a sua soberania, para se aproveitar disso e punir o homem que é falho, pecador. Como a gente viu lá no tópico anterior, o homem é imperfeito. Deus não precisa disso, irmãos. Como o autor vai dizer aqui, ele faz isso porque ele ama. É por isso que o pastor repreende e disciplina a ovelha. É porque ele ama e a imagem que ele está trazendo é a imagem de Deus, enquanto pai, tratando alguém enquanto filho. Está tratando por amor, por cuidado e para que essa pessoa retorne. O pastor Israel está colocando aí que a disciplina é um remédio para sarar. Não é uma arma para se abrir mais a ferida. É um remédio para sarar. E todos aqueles que se submetem à disciplina são curados. Nunca vi alguém que disse, eu quero, pastor, eu errei, quero ser disciplinado. Ou seja, aqueles que recebem, né? Aqueles que recebem a correção. E isso a Bíblia vai dizer claramente, né? Que a disciplina, ela no momento parece não ser boa, mas depois ela vai produzir aí aquilo que ela deveria produzir. Vamos lá para a conclusão, meus queridos, porque nós já aqui ferimos aqui um princípio, que é o termo horário, né? O tempo, né? O princípio do tempo, nós já passamos aqui do nosso horário e vamos concluir. A conclusão diz o seguinte: nesta lição, vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui o seu sofrimento à existência do pecado. Assim, ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Ou seja, não podemos permitir que esse abismo permaneça ainda nos dias de hoje. E nem podemos ser, com todos os requisitos que estão à nossa disposição, não podemos ser uma ferramenta do diabo, né? Como aquilo que o autor pontuou, não podemos ser uma ferramenta do diabo na tentativa de ser uma bênção de Deus para a vida das pessoas. Precisamos ter todo esse cuidado
de falar no tempo certo, a coisa certa, para a pessoa correta e da forma correta. De outra forma, os problemas serão muitas vezes irremediáveis. Como eu dizia aí ao irmão Everto, se preciso for, sejamos como os amigos de Jó na sua primeira aparição. Se for preciso, é melhor que nos mantemos calados para que sejamos uma bênção. Eu repito aquilo que nós repetimos na lição passada. Enquanto estavam calados, os amigos de Jó foram uma bênção para a vida dele. Depois que passaram a falar, aquilo que o capítulo 19 de Jó reflete é a mais pura realidade. Eles passaram a afligir e a quebrantar de modo negativo a alma de Jó. Então, muito cuidado nós precisamos ter nessas teologias, irmãos, que partem de ideias antibíblicas, como o deísmo que foi citado aí e outras, anticristãs, antideus, que tem base não nos princípios divinos ou nos princípios que as Escrituras têm para as nossas vidas, mas sim na nossa experiência pessoal, ou na tradição dos nossos antepassados, ou em alguma coisa que a gente ouviu por aí, para que nós não caiamos, irmãos, nesse erro, de na tentativa de ser uma bênção, possamos ser um problema na vida das pessoas que estão à nossa volta, ao invés de minimizando a distância, né? E dando oportunidade dessas pessoas se chegarem a Deus, nós não caímos no erro aí de abrir esse abismo que o autor coloca na conclusão, distanciando ainda mais, ferindo ainda mais, maltratando ainda mais as pessoas que estiverem passando por alguma dificuldade. Lembremos que essa ideia que a gente vai descobrir aqui, em que a teologia de Bildade é uma teologia dividida entre bons e maus, e que Deus depende disso para poder agir categoricamente, sem exceção, não é verdadeira, e que Deus, sendo soberano, poderoso e eterno, Ele age como Ele quer, da forma que Ele achar melhor, e se Ele achar melhor. Então, deixemos com Deus esse atributo que é unicamente, exclusivamente dele, a sua soberania. Na sua soberania, Ele é livre para se manifestar nas nossas vidas e fazer não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa que seja feito. Então, com certeza Deus está fazendo na vida de Jó, possivelmente não aquilo que ele queria ver acontecer, mas Deus está permitindo acontecer na vida de Jó aquilo que no futuro próximo seria o melhor, né? Seria aquilo que Jó precisasse, talvez não para provar nada para ninguém, mas para que o seu conhecimento e entendimento a respeito de quem Deus era pudesse se tornar ainda maior. Como ele vai dizer lá no final do livro. Eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora é outra história. Então, é melhor que no final, mesmo com tantas percas, nós compreendamos quem de fato Deus é e como Ele deseja de fato ser compreendido por cada um de nós. Glória a Deus. Meus queridos, mas queria aqui deixar logo aos meus queridos, da próxima lição nós vamos estar falando acerca da teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? É uma pergunta. Então, desde já, nós queremos agradecer a Deus por a sua participação, pelos seus comentários, pelo seu compartilhamento. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu queria que agora apenas deixar só um versículo para que nós possamos, em nome de Jesus, fazer esse encerramento, que está lá em Salmos, capítulo 62, versículo de número 11, que vai dizer: uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus.